Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Vocês podem ficar tranquilos, já para começar, que eu acredito que se vocês não roncarem, eu não vou perceber. Mas eu acredito também que vocês vão me dar um momento a vocês mesmos como um presente de consciência. A vida é como se fosse um prumo. É um prumo. Todos conhecem o que é um prumo e o que é um nível. Conhecem? Sim. Quando nós saímos do prumo, ou nós saímos do nível, nós perdemos uma coisa básica chamada equilíbrio. Então, sobre este ponto de vista inicial, vamos medir a nós todos o nosso prumo e o nosso nível. Bom, psicologicamente, como estamos? Como estão saindo para a vida os jovens adultos? Como estão hoje saindo para a vida? Vamos retroceder um pouco. Eu não vou, embora minha fala seja pautada em cima de vários autores, eu não vou trazer nomes aqui para não cansá-los. Esta palestra vai estar no YouTube e depois, se vocês gostarem, podem reproduzir. Basta colocar o meu nome. E tem outras lá. Bom, primeiro, nós, seres humanos, não nascemos de chocadeira. Ou alguém aqui nasceu de chocadeira? Não. Tivemos um pai e uma mãe. Às vezes o pai foi mais distante da mãe. Às vezes o pai não assumiu a paternidade. Muito raramente, mas embora exista, a mãe fugiu da maternidade depois que teve o filho. Raro. Geralmente as mães ficam. Muitos pais não assumem. Já vai aqui o primeiro ponto para vocês refletirem. Se amanhã vocês forem ter um afeto com uma moça, imaginem essa moça muito próxima a vocês. Imaginem se ela for ficar grávida, se vocês seriam capazes de assumir essa criança. Por quê? Por causa de tudo que eu vou contar a vocês. No passado, havia um pai, uma mãe e os filhos. Isso gerava uma divisão de responsabilidades. O pai geralmente ia para o trabalho, lá fora, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Essa era a lógica daquele sistema. Os filhos tinham afeto o tempo todo. Por quê? Estavam próximos da mãe. Mas as mudanças sociais vieram para as classes mais pobres. No começo, a mãe também teve que trabalhar, juntamente com o pai. Os filhos começaram a ficar em segundo plano. Vocês, a maioria de vocês, já são filhos de pais assim, em que a mãe e o pai já trabalhavam fora. Então vocês já tiveram um déficit, vocês já tiveram uma perda de afeto. Aquele momento de afeto com os pais, a maioria de vocês já não tiveram essa possibilidade, por ambos trabalharem fora. E vocês também, e a classe média também depois, e a classe rica também, porque aí a mulher também virou empresária, né? Tem reunião o dia inteiro, e geralmente não tem reunião na casa. E nos fins de semana são as festas de madames. E os filhos ficaram esquecidos. Vocês, a maioria de vocês estão neste momento. Ou eu estou mentindo? Então o que isso causa?
o que isso causa? Essa deficiência de afeto. Inconscientemente, vocês vivem um luto, como perderam essas figuras parentais, do pai e da mãe tão presentes. Inconscientemente vocês vivem um luto. Vocês, por conta desse luto, passaram a desenvolver uma agressividade, sem perceber, inconscientemente. E para dar vazão a essa agressividade, o que a maioria pode fazer? Porque se vocês colocarem uma água num copo e forem enchendo o copo, o que vai acontecer com esse copo? Derrama. Assim é a agressividade. Vocês vivenciando esse luto, nem todos, mas a maioria vivenciando esse luto, foi vivenciando esse luto e derramou através de uma coisa chamada agressividade. E o que faz com essa agressividade? Transfere, desloca essa agressividade para coisas que acha que dá prazer. Por exemplo, as drogas, o álcool, o sexo. Não estou aqui pedindo para ninguém ser beato, não. Eu estou apenas dizendo que essas coisas, dependendo da circunstância, pode ser fuga. Em regra, as drogas e o álcool são: vou afogar a minha mágoa. Não, você vai afogar você inteiro, junto com as suas mágoas, para amanhã ter uma dor de cabeça e um problema no fígado, e se continuarem, vocês vão ter alcoolismo, e se continuarem, se Deus ajudar, no mínimo morrerão com cirrose hepática. No mínimo. Se é que chegarão ao tempo de morrer com cirrose hepática. Nós temos duas pulsões, nós temos dois elementos dentro do nosso psiquismo. Um chamado pulsão de vida, outro chamado pulsão de morte. Esses dois elementos essas duas forças estão no nosso psiquismo. Não tem como nós não tê-las. Todos temos. E quando nós damos vazão a esse copo que encheu, para o álcool, para as drogas, para o crime, nós estamos usando que pulsão? A de vida ou a de morte? A de morte. A maioria dos seres que estão carentes de afeto estão inconscientemente usando a pulsão de morte. Podem os senhores estarem sendo verdadeiros homens-bomba, homens metralhadoras, destruindo em primeiro lugar o outro ou a si mesmo? A si mesmo. E veio da onde eu falei? Daquela carência da figura, da ausência da figura do pai e da mãe. Então isso existe? Existe. É inconsciente? Era. Da agora para frente não é mais. Os senhores já podem pensar: nossa, eu ouvi falar que eu estou de luto, porque meu pai pode ter abandonado a minha mãe, porque eu posso ter sido jogado fora, eu posso estar excluído. Agora esse sentimento, essa raiva, essa vontade de destruir, essa vontade de beber, essa vontade de drogar, essa vontade de me prostituir, é uma forma enganosa que eu estou jogando fora a minha agressividade. Eu estou sendo, antes de mais nada, agressivo comigo mesmo. Agora, já é inconsciente? A partir de agora vocês estão perdidos. Já não podem mais alegar que é inconsciente. Vocês já sabem que isso faz parte do inconsciente,
mas já pode ser trazido para o consciente. Quando se vive um luto, nós temos que encarar esse luto. Adianta nós nos desesperarmos? Não. O que é que eu posso fazer, então, diante desse luto? Nós temos mecanismos de defesa, vários mecanismos de defesa, que alguns psicólogos chamam de máscaras. Todos nós temos máscaras. Todos nós temos máscaras. Todos. Sem exceção. Mas agora vamos trabalhar um pouco com as nossas máscaras. As máscaras mais comuns são deslocamento. Os mecanismos mais comuns de defesa do ego são deslocamento. A gente sabe que fez uma coisa errada. A nossa primeira tendência é dizer que foi o vizinho ou dizer que somos nós? Vizinho. Isso é deslocamento. Quando alguém é preso, estava furtando, por exemplo, vai com aquela narrativa para a polícia: não, era meu amigo que entrou, ele me chamou, eu estava passando na rua, aí ele me chamou, eu fui lá ver, ele saiu com uma televisão na mão, eu achei que a televisão era dele. Você morava lá? Ele morava lá? Não. Ele trabalhava com técnica de televisão? Não. Ou seja, é um mecanismo de deslocamento, de transferência. Isso é uma fuga para não enfrentarmos os nossos próprios problemas. Temos outros mecanismos de defesa, como justificativa. Eu estou fazendo assim porque eu não dou conta de fazer da outra maneira. Não, você não quer fazer da outra maneira. Você não quer sair do ponto em que você está. Conta você dá. Eu perdi a namorada, aí eu fui encher a cara porque eu não vivo sem ela. Vocês nasceram gêmeos? Não, você queria beber e aproveitou uma justificativa para dar força ao seu vício. Então são vários mecanismos de defesa do ego e nós vamos usando. Uma coisa que nós, quando temos essa carência, também não sabemos tratar é com relação a limites. A pessoa, essa criança que cresceu, nunca ouviu não. Tudo para ela era sim. E se era não, ela chorava, esperneava, fazia chantagem. Ontem, uma pessoa me contava uma coisa interessante. Uma menina de 12 anos foi estuprada por um homem de 26, vamos dizer assim. Aí a avó disse: olha, minha filha, não dá para você morar com ele bebe, ele é viciado em tóxico. Não dá. Olha, nem com a mãe não morava mais a menina, morava com a avó. A menina, para poder expressar a sua raiva, quebrou a casa da avó. Na verdade, ela queria quebrar quem? A avó. Então, ela usou um mecanismo também de deslocamento. Perceberam? Bom, não sabia ouvir não. Não consegue lidar com limites. Não consegue trabalhar com frustração. Aí gera indisciplina. No exército, não, na vida. Aqui é uma continuidade da vida. Aqui não é outro mundo. Aqui é o mesmo mundo, apenas com regras. Aqueles pais que eu falei, que já não deram cuidado devido, não impuseram regras. Vocês, a maioria de vocês, trocaram quem? A figura do pai e da mãe pela televisão.
E a televisão é uma boa educadora? Claro que. A televisão mostra o quê? Mostra sexo desde 2 horas da tarde, se não é 7 horas da manhã. Aquela criança vai se tornando precocemente sexualizada. A televisão mostra que o vilão, aquele que não é honesto, que fica bem na novela, ou não é assim? Então estão distorcendo de ponta cabeça os valores. E vocês e nós vamos incutindo aquilo como se fossem verdades. Aí quando chega alguém e nos diz diferente da televisão, nós preferimos ficar com as celebridades. Nós preferimos ficar com aquele bandido que sempre se deu bem, com aquele drogado que ganhou muito dinheiro como traficante, com aquele mulherengo que tem várias mulheres. Só que a televisão, os filmes não contaram a realidade, criaram uma fantasia. E nós vamos trazendo aquelas fantasias como verdades. Só que cada filho que vocês tiverem e não criarem com amor, terão problemas no futuro. Vocês poderão ser semeadores de problemas, além das pensões alimentícias, que vai também tocar um problema no bolso. Ou seja, nós poderemos ser fomentadores de problemas ou criadores de soluções. Meu pai, minha mãe, realmente é como o senhor está dizendo, não me deu o afeto necessário. Eu tenho dificuldade de trabalhar no limite. Eu não consigo me lidar com regras. Ótimo, vocês estão tendo um excelente local para aprender a lidar com regras. Hoje diz que conta uma piadinha, que a mãe chega e começa a perguntar para a menininha, ou para o menininho: quem fez isso? Por que você está fazendo isso? Só falo na frente da minha advogada. Aí pergunta: quem é sua advogada? Vovó! Ou seja, sim, 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 porque os pais já foram incompetentes, os pais já não tiveram habilidades, e a avó, às vezes, com desejo de suprir, super protege. Aqui vocês estarão como é a vida é cheia de regras, a vida tem normas, nós precisamos dessas normas. Por quê? Porque nós perdemos a figura da autoridade simbólica. Quem teria que ter sido a autoridade simbólica para nós? Nosso pai e nossa mãe. Já no geral, a maioria das famílias, cada mulher tem um filho de um pai e já tem outro no pensamento. Tem 2 menininhos assim, está grávida e já tem o quarto aqui, com pais diferentes. Como é que vai ter autoridade? Quem vai organizar aquela família? Já é uma família desestruturada. Se algum dos senhores vieram daí, os senhores têm muita propensão para estarem desorganizados, mas podem se reorganizar agora. Isso que é o importante. Agora é olhar que, se vocês trouxerem a figura do pai simbólico que vocês não tiveram lá, se vocês trouxerem para cá e começarem a trabalhar a disciplina, a hierarquia, e isso não for motivo de revolta, os senhores vão estar aprendendo o quê? Os senhores vão estar aprendendo a trabalhar com o que não puderam trabalhar antes. Olha a oportunidade que vocês estão tendo. Isso aqui pode ser além de um primeiro emprego, isso pode ser uma escola de vida. Mesmo no crime tem regra, tem. Se você desafiar o outro traficante, você vender na região que é do outro traficante, acontece o quê? Morre. É uma regrinha bem mais dura, não é?
Mas é regras. Mas há regra. E há um problema maior disso tudo. Nós estamos perdendo as fases da vida. Antes, as crianças brincavam, eram cuidadas pela mãe, havia uma não violência, brincavam na rua, se interrelacionavam, brigavam, aprendiam a fazer as pazes, aprendiam a se sociabilizar. Hoje a maioria estão presos, ou nos presídios, ou nas casas, ou pelo medo. Olha como o momento de juventude de vocês é um momento crítico, que vocês têm a possibilidade de alterar. Usando qual pulsão? A de morte ou de vida? De vida. Bom, quais eram essas fases? As crianças brincavam. A criança era tida por adolescente quando vinha a puberdade. Para o homem é quando nasciam os pelos pubianos, e para as mulheres geralmente quando menstruavam. Hoje a menina ou menino de 6 anos já age como adolescente. Eu não quero, eu estou revoltado. Ou seja, perdeu essa fase, houve um encurtamento da infância. Então a adolescência começou mais tarde ou mais cedo? Mais cedo. E começou numa idade em que psicologicamente aquele ser não está preparado, e nem biologicamente, e nem socialmente. E também hoje a maioria dos então adolescentes e jovens adultos já não tem condições de sair da casa dos pais. Por quê? Porque criaram uma dependência infantil com os pais. Pais, entre aspas, com aquele local. Às vezes não é nem pai, nem mãe, às vezes são tios, avós, e que não querem ir para o mundo adulto, recusam-se a ir para o mundo adulto, porque o mundo adulto tem que ter responsabilidade. É ótimo não ter responsabilidade para a cabeça da maioria. Observaram? Então, o lado da adolescência ficou mais comprido ou mais curto? Mais comprido. Aquilo que era previsível aos 18 anos, hoje tem marmanjo de 35, que não fizeram parto psíquico, que são dependentes, além de às vezes ser dependente de droga, de álcool, vai sendo dependente das pessoas, não conseguem viver só. Eu morro de medo de viver só. Eu escuto isso muito na clínica. Eu digo: você nasceu gêmeo? Não. Você tem medo de solidão? Tem. Por quê? Quem não tem medo de solidão aqui? Não levante o dedo que eu não enxergo. A maioria tem ou não tem medo de solidão? Já é prova que algo não vai bem. Porque se existe alguém que viverá conosco a vida toda, somos nós mesmos. A mulher, a mãe, o pai, a namorada, tudo, ou o namorado, seja em que nível for, todos podem nos abandonar, podem morrer, podem fazer o contrato. Vocês conhecem o contrato? A gente entra com a parte traseira e o outro entra com o pé. Podem ter esses contratos. E se a gente não souber lidar com a solidão, nós vamos estar fragilizados. Já é sinal que nós não resolvemos desde lá atrás. Aqui onde os senhores estão, já é um momento de socialização, já é um momento de criar defesas reais para enfrentar essa solidão. Já é momento de criar maturidade psicológica. Hoje a maior parte dos jovens adultos estão infantilizados. Por quê? Porque trocaram, foram obrigados a trocar a figura do pai pela celebridade.
do pai pelo herói do filme, de preferência aquele vilão, aquele forte. Por que a gente faz isso? Porque a gente, dentro da gente, se sente fraco. Então a gente quer se espelhar naquele que está passando naquele filme, naquela novela, como forte, como vencedor. Porque inconscientemente nós sentimos-nos derrotados. Como é que a gente vai vencer na vida se nós interiormente nos sentimos derrotados? Venceremos? Não venceremos. Então, primeiro, já temos uma dificuldade enorme de entrar no lado adulto da vida. Fazemos todo o luto, como eu já mostrei, contra os nossos pais ausentes. Nós estamos num desamparo fenomenal. Depois do luto, nós não queremos entrar na vida adulta para não termos responsabilidade. Aí nós cometemos crimes para não termos responsabilidade. Só que inconscientemente nós estamos cometendo esse crime para sermos punidos, porque nunca fomos punidos antes. Observaram a armadilha do inconsciente? Conseguiram observar? A gente se pune cometendo um crime para receber um castigo que nós inconscientemente achamos que merecemos, porque nunca tínhamos recebido o castigo antes. Isso é inteligente? Muitos estudos mostram que às vezes a criança queria levar um tapa do pai ou da mãe quando isso podia, para a verdade, inconscientemente sentir pelo menos a mão do pai ou da mãe tocando o seu corpo, porque nunca tinham sido afagados. Olha as armadilhas do psicológico. Precisamos passar por isso. Isso é pulsão de vida ou pulsão de morte? Nós queremos sair pela vida ou sair pela morte? Essa é uma indagação que os senhores vão responder da agora para frente todo dia, toda hora. Quando forem praticar um ato, indaguem: isso aqui é um ato de vida ou é um ato de morte? Quando os senhores fecundam, transam, engravidam uma mulher e apelam para o aborto, não dá, eu sou um recruta, como é que eu vou tratar? Os senhores estão trabalhando pela vida ou pela morte? Quando os senhores eventualmente cometem algum crime, um furto, por exemplo, um furto, os senhores estão trabalhando pela vida ou pela morte? Pela morte. Pela morte. Então isso que eu quero que os senhores observem. Um amigo meu foi a um determinado local e disse assim: você, um local muito pobre, não significa que isso é só da pobreza não, basta olhar os políticos brasileiros. Ele foi em um local muito pobre e chegou lá e falou assim: se vocês encontrassem um celular e visse o celular cair do bolso, o que vocês faziam? Vendia. É um exemplo de pulsão de vida ou de morte? E se fosse o celular dele, ele gostaria que fosse vendido? Então nós estamos ficando num que é chamado de narcisismo. O que me interessa é o que eu penso, é como eu ajo, é o que eu quero. Tanto que nós falamos: eu quero, eu mando, eu. Aí quando tem uma outra regra, nós nos chocamos com aquela outra regra, porque a outra regra não pode caber na nossa cabeça se a regra era nossa. Observaram aonde dá o problema da hierarquia? Eu tenho a minha regra, o outro tem a outra regra. A regra é: como é que eu vou obedecer aquela regra que eu inconsciente ou conscientemente não julgo adequada para mim? Me puno exatamente para sofrer, sem até hoje saber que era para isso. Agora vocês sabem. E viram a trajetória toda que foi para chegar a isso? Daria para irmos muito adiante, mas já ficam para os senhores esses pensamentos. Quem gosta aqui de sofrer?
quem comete esses atos que eu falei gosta de sofrer, sim. E tem um traço de masoquismo inconsciente, sim. Vive entre tapas e beijos. Conhece aquela música? Antiga. Mas está aí, entre tapas e beijos, ou seja, apanha, beija, apanha, beija, é o melô do sofredor, é o melô do masoquista. Eu me puno para sofrer, aí depois eu reclamo porque estou sofrendo, mas na verdade eu estou gostando inconscientemente de sofrer. Me joga na parede, me chama de lagartixa. É mais ou menos assim. É risível, mas é real. E nós podemos estar fazendo esse papel psicologicamente. Já tinham pensado nisso? Vocês já tinham pensado nisso? Bom, então o que eu vim fazer, eu posso ir embora. Era exatamente trazer esse pensamento, exatamente armar esse gatilho da consciência para os senhores. Só isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim fazer nada. Eu só vim dizer aos senhores que eu gostaria que os senhores pensassem sobre este aspecto. Bom, e a idade adulta? A idade adulta hoje, nós vimos que nós estamos começando a adolescência cedo. Nós vimos que nós estamos enrolando na adolescência até mais tarde possível. Tem pai, por exemplo, que acha que a coisa mais linda é tomar um porre com o filho, uma mãe com a filha, para contar os seus sentimentos amorosos. Perdeu a autoridade de pai, passou a ser igual. Um pai pode ser igual ao filho? Não, porque perde a autoridade. Uma paciente me disse: eu não aguento a minha mãe. Eu disse: por quê? Ela quer me contar tudo, como é que é a transa dela com o papai, por que ela não está satisfeita. Aqui está me incomodando. Eu digo: diga a ela. Aí essa moça disse, aí a mãe disse: ah, então você não é minha amiga. Eu prevendo e disse para ela: você não é amiga dela, você é filha. Você tem que ser vista como filha, ela tem que ver-se como mãe. Então, como ela não queria assumir os problemas dela, ela depositava os problemas dela na filha. Essa filha poderia guardar esses problemas da mãe, se desde pequeno ouvisse, e amanhã reproduzir o problema da mãe. Isso é chamado introjeção. Ou seja, uma mãe chega a falar: seu pai me estupra toda noite. E essa menina começa a ter fantasias de medo. Amanhã será uma mulher que, por exemplo, não conseguirá ter relações sexuais. É assim. Por quê? Ficou traumatizada, ficou imaginando que ela vai ser literalmente dolorida, como a mãe dizia do pai. Eu estou dando um exemplo real. Muitos problemas de hoje, a maioria deles, são de situações que não foram trabalhadas psicologicamente, mas os senhores podem trabalhar. No momento que os senhores perceberem que os senhores estão repetindo condutas do pai ou da mãe, condutas que não são corretas, os senhores já vão ter entendido um fenômeno chamado repetição. E os senhores vão elaborar, ou seja, vão alterar, vão redesenhar, vão reeditar, vão ressignificar essas situações. Os senhores não vão comprar essa situação. Essa situação não pertence aos senhores. Essa situação, os senhores devem fazer um parto psíquico com os anteriores. A vida dos senhores não precisa passar por esta situação. Olha que interessante. Perceberam? Até onde os senhores já devem começar, e devem começar a autonomia dos senhores, ouvindo os outros, conversando com os outros, dialogando com os outros, respeitando a opinião dos outros, mas ao mesmo tempo sendo também os senhores, não sendo massa de moldar do núcleo familiar dos senhores.
as chantagens emocionais. Pais, mães, namorados, namoradas, se você me largar eu me mato. Eu escuto muito isso de pacientes. Não, mata não, morre nada. Mata nada. Isso é uma forma desequilibrada daquele ser manifestar a sua impossibilidade de trabalhar com a solidão. Vocês, todos nós, somos autênticos, autônomos, podemos ser. Aliás, tem uma outra coisa hoje que os senhores estão sendo vítimas. Os senhores estão sendo vítimas de um consumismo voraz. Para ser aceito no grupo tem que ter alguma coisa, tem que usar droga como alguém, porque senão você não está com nada. Você não faz parte do grupo. Você sofre bullying. Tem uma música, acho que do Erasmo Carlos, muito antiga, que é muito infeliz. É melhor estar mal acompanhado do que só. Ou música infeliz. É muito melhor estar só do que mal acompanhado. Estão vendo como desde lá vem plantando músicas, vem plantando situações para fragilizar o ser humano? Para dizer que a gente precisa do outro mau caráter, a gente precisa do outro, mas não do outro mau caráter. Nós não precisamos desse contato. Nós somos indivíduos, somos íntegros. E os senhores estão sendo vítimas, tem que ter o iPhone. Hoje, minha esposa, que é dentista, conta que tem pacientes dela que a boca está podre, mas tem um iPhone. Tá? Que passa fome, mas tem um iPhone. E o mundo tecnológico não é pouco não. Ele solta o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Para quê? Para sempre dar a impressão de vazio. Para você se sentir que não está na onda, que você está fora do tempo, porque o outro vai dizer, você tem um 5, eu já tenho um 6S. O sujeito chega para mim e diz que eu tenho um 6S. Eu digo, é problema seu. O que eu tenho a ver com o seu 6S? Isso é problema seu. Você está preso. Você está doando a sua liberdade para o consumo. Vocês, jovens, estão sendo vitrines de prateleiras. Mulheres todas gostosões. Não é assim? Os homens sarados por fora e doentes por dentro. As mulheres com silicone e coisa mais por fora. E o ser humano hoje está preenchendo o vazio com coisas. E preencher vazio com coisa não dá certo. Porque coisa não preenche o vazio. Ainda mais nesse mundo de hoje que é tudo muito acelerado. E nós estamos criando um mecanismo no cérebro para ter que sentir essa adrenalina, essa gostosura do novo. Tanto que a droga mais consumida hoje é a êxtase. Que vocês, jovens, não estou falando dos senhores, chamam de bala. E realmente é uma bala, porque faz com que certos momentos sintam até o vento passando, uma alegria, uma euforia que vocês gostariam de ter no colo de uma mãe, no afago de um pai. Viu como eu provoquei, mexi na ferida? Vocês gostariam de ter isso no colo de uma mãe, no abraço de um pai, no reconhecimento? E vocês podem ter isso. Podem ter isso sem essa droga. Vocês podem ter isso na convivência. É bala mesmo. Bala significa o quê? Mortal. Vocês deram um nome certo para a coisa. Isso é pulsão de vida, né? Bala é pulsão de vida, não é? E é um desejo inconsciente de voltar a uma infância talvez nem vivida, para sentir um prazer que nunca sentiram. Esse prazer será verdadeiro ou enganoso? Enganoso. E sendo enganoso, vai levá-los
a situações embaraçosas. Vamos supor que a gente vai ter uma grande correnteza e nós olhamos o rio. É normal termos medo de atravessar aquele rio, não é? E quando pularem no rio, serão livres? Olha, nós estamos olhando o rio, mas resolvemos que ele tem uma correnteza incrível e resolvemos pular no rio. E pulamos no rio. Somos livres? Assim é quando se entra no mundo do vício. Até entrar você é livre. Depois que você entra, você perde a liberdade. Você se aprisiona, você se pune, você se mata física, emocional, mental e espiritualmente. Você mata-se por completo. Mas é possível sair do rio? Claro. Mirem numa margem e não nadem contra a correnteza. Mirem numa margem onde os senhores serão amparados. E aqui no exército, não é filosofia do exército ter pessoas, vamos dizer, viciadas. Aqui é uma filosofia de readaptar-se, de dar uma oportunidade moral, física, intelectual para o ser. Aqui não, eu faço isso aqui obrigado. Você faz obrigado porque você não viu a vantagem que você tem na mão. Obrigado você está quando você está no vício. Lá que você está obrigado. Tão obrigado que não consegue ficar sem ele. Tão vítima e tão preso que os colegas que chegam te seduzem. Isso é liberdade? Isso é escravidão. Os senhores adoram escravidão? Se adorarem, são masoquistas. Os senhores gostam da escravidão? Agora, a oportunidade vai além do trabalho, vai além da qualificação, vai também para essa qualificação psicológica que os senhores podem receber. Aí fora, não está fácil. O desalojamento é enorme. Será que não dá para transformar então esse então até agora obrigatório em algo de aprendizagem, em algo para reprogramar a vida sem revolta, sem agressividade? Isso é um processo. Será que não dá hoje para começar os passos firmes e seguros para um amanhã estável psicologicamente? Ou preferem ficar dependentes das coisas, das pessoas, da vida, dos favores e dos amores? Essa é a pergunta que eu deixo para que cada um doravantemente responda a cada segundo. Eu quero ser dependente ou eu quero criar uma autonomia saudável? E termino dizendo o seguinte: havia um sábio, prestem atenção, havia um sábio, e uma pessoa chegou com um passarinho preso na mão e perguntou ao sábio: o que o senhor acha? Como o senhor acha que esse pássaro está? Com a pulsão de vida ou com a pulsão de morte? Vivo ou morto? Ele pensou: se o sábio disser vivo, sei que ele percebe, eu esmago e mostro o pássaro. E se o sábio disser vivo, aliás, morto, eu abro a mão e o pássaro sai voando. Se o sábio disser pulsão de vida, eu mostro a pulsão de morte. E se disser pulsão de morte, eu mostro a pulsão de vida. E o sábio disse: o futuro desse pássaro está em suas mãos. O futuro de vocês está em vossas mãos. Muito obrigado.
como eu havia falado a vocês, né, o tempo foi exatamente proposto 50 minutos, e aquilo que eu falei para vocês no início, o Dr. Emerson falou o tempo todo. Tem coisas na vida da gente que às vezes são divisores de água. Divisores de água. Tudo isso que o Dr. Emerson falou, isso acontece no dia a dia de nós. E se a gente não parar para pensar, da maneira que ele trabalha com esses problemas no dia a dia, ele trabalha com pacientes problemáticos todos os dias. Todos os dias, mil e um problemas. Mas nós temos como resolvê-los.